Fala rapaziada, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de quinta. No episódio de hoje a gente vai entender o que é um circuito série e um circuito paralelo. Não sai daí não. O circuito em série, ele tem por característica manter a mesma corrente para todos os componentes do circuito. Porém, a tensão vai depender das características de cada componente. Já no circuito paralelo, a característica é que a tensão vai se manter a mesma para todos os componentes do circuito. E aí, dependendo das características de cada componente, a corrente vai variar. Vou mostrar para vocês. Partindo do pressuposto de que isso aqui é uma bateria, aqui o mais, aqui o menos. Se eu tiver lâmpadas, esse aqui é o símbolozinho da lâmpada, ligado dessa forma, eu tenho um circuito em série. Porque a corrente que sai daqui, da fonte, é a mesma que vai passar em todos os componentes. Ela não tem para onde se dividir. Então ela segue esse caminho e vai voltar para cá, na mesma intensidade que ela saiu daqui. Porém, a queda de tensão sobre cada lâmpada, ou seja, a voltagem que a gente vai medir em cada lâmpada, vai depender da lâmpada ou do componente que tiver aqui. Se a gente tiver, por exemplo, uma lâmpada de maior potência aqui, ela vai acender com mais intensidade e essas duas com uma intensidade menor, o que significa que a tensão nela é maior do que nessas aqui, que tem a tensão pequenininha. Porque a tensão ela é proporcional, ela é diretamente ligada às características do componente. Aqueles pisca-pisca antigo que a gente tinha quando a gente era moleque, 20, 30 anos atrás, não sei se vocês lembram, mas quando queimava uma das lâmpadas, apagava o pisca-pisca inteiro. Por quê? Interrompia o circuito. Era como se ficasse aqui, aberta assim, ó, e as outras lâmpadas aqui. Então não tinha como a corrente passar, porque quando queimava uma das lâmpadas, acabou, não passava mais corrente. Por isso que aqueles pisca-pisca, quando queimava uma lâmpada, não funcionava mais, porque era uma ligação em série. No caso do pisca-pisca, se a gente tiver, por exemplo, 110, a gente tem aqui, ó, uma fonte de 110 volts, corrente alternada, 110 volts, certo? Se eu tiver lâmpadas que só suportam 10 volts, por exemplo, ou 5 volts, vamos fazer de conta que a gente tem aqui lâmpadazinhas que suportam 5 volts, certo? 110 dividido por 5 vai dar aqui, ó, 2, sobra 1 para 22 lâmpadas, é isso? 22 lâmpadas. Se eu puser aqui 22 lâmpadas, não vou desenhar todas, porque senão a gente não acaba hoje. Mas se eu puser aqui as 22 lâmpadas em série, elas não vão queimar, porque em cima de cada lâmpada vai cair 5 volts. Vai ficar 5 volts aqui, 5 volts aqui, mais 5 volts aqui. Por quê? No circuito em série, divide a tensão e mantém a corrente. A corrente I é a mesma para todas as lâmpadas, ok? Agora vamos para o paralelo. Já o circuito paralelo é o seguinte, partindo aqui da mesma fonte, mais ou menos, a gente vai ter, olha só, vamos fazer a mesma analogia com as lâmpadas. Certo? Eu tenho 3 lâmpadas. Aqui, se for 12 volts, vai ser 12 volts aqui, 12 volts aqui, 12 volts aqui. A tensão num circuito paralelo se mantém. Então, se eu tenho aqui 12 volts na fonte, eu vou ter 12 volts nessa, 12 volts nessa e 12 volts nessa. Porém,
As correntes começam a ter alternativa, olha só. Sai daqui uma corrente I total, vamos chamar ela de I total, que é a corrente que sai direto da fonte. Chegando aqui, essa aqui é a lâmpada 1, lâmpada 2, lâmpada 3. Aqui, ó, nesse ponto, a corrente uma parte dela vai descer. Aqui é a IL1, corrente da lâmpada 1. Aqui, IL2. E aqui, IL3. Então, no circuito paralelo, a tensão vai se manter constante para todo mundo, mas eu vou dividir as correntes. Então, dependendo da característica de cada componente, a corrente vai ser maior ou menor em cada ramo que a gente chama, né? Aqui é um nó. A gente chama essas derivações aqui de nó. Nó, nó. Então, assim, a corrente sempre vai procurar o caminho mais fácil. Se o caminho mais fácil for passar pela lâmpada 1, a maior parte da corrente vai descer pela lâmpada 1, sobrando menos corrente para as outras duas lâmpadas. Se for a 2, que for a de menor resistência, a corrente I2 e L2 vai ser maior que as outras. Ele sempre vai procurar o caminho mais fácil. Tá? Então, conforme as características do componente, vai variar a corrente, mas a tensão num circuito paralelo se mantém constante. Então, recapitulando, no circuito série, divide a tensão, corrente igual para todo mundo. No circuito paralelo, divide a corrente, tensão igual para todos os componentes, certo? Rapaziada, então é isso. É importantíssimo a gente ter plena certeza do que é um circuito paralelo e um circuito série. No sábado, que vai ser o nosso laboratório pertinente a essa aula aqui, a gente vai ligar lâmpadas em série e em paralelo. Vocês vão ver como é que divide a tensão, mas a corrente permanece constante. Eu vou montar lá um circuitinho de 3 lâmpadas. A gente vai medir a tensão com o voltímetro em cima de cada lâmpada, e com o amperímetro a gente vai verificar a corrente dessas 3 lâmpadas. Vocês vão ver que a tensão se divide, mas a corrente permanece igual para todas elas. E a gente vai montar um circuito paralelo com as mesmas lâmpadas e vamos medir novamente com o voltímetro. Vocês vão verificar que a tensão fica igual para as 3 lâmpadas, e com o amperímetro a gente vai verificar que a corrente se dividiu, ela mudou de uma lâmpada para outra. Eu vou pegar lâmpadas com características diferentes, né, de potência, e aí vocês vão perceber isso nítido, que a corrente se divide no circuito paralelo, mas a tensão delas permanece a mesma. Então, no sábado a gente se vê de novo. De bola, valeu!